Estamos aqui com mais uma edição do Pod Fisco, uma idealização do Sinafisco, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual. Este programa tem o objetivo de informar a sociedade sobre assuntos relevantes da tributação e todos aqueles assuntos que envolvem uma complexidade maior. Nós que somos analistas tributários da Receita Estadual, tentaremos fazer esse importante papel para a sociedade. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, né, Germano? Hoje nós estamos aqui... que barulho estranho é esse, Emílio? Ué, quem seria, rapaz? Um leão? Não poderia... O som de um leão nos remete à Receita Federal do Brasil. E quando a gente lembra de leão, Emílio, o cidadão lembra do imposto de renda, né? Um assunto importantíssimo que trataremos hoje. Imposto de renda. E ninguém melhor para falar sobre o imposto de renda, né? Ninguém melhor para falar sobre o imposto de renda do que um especialista na área. Conhecido dentro e fora do estado. Exatamente. Ele não é apenas um especialista de Rondônia. Ele é conhecido nacionalmente e eu vou dar uma lida aqui no currículo dele, antes de passar a palavra para ele. O nome dele é Francisco Pinto de Souza, advogado e consultor de legislação tributária, analista tributário da Receita Federal do Brasil, aposentado, rondoniense, né? Rondoniense, vem do distrito de Extrema, graduado em Ciências Jurídicas pela Faro, ingressou na Receita Federal em 1982, como já disse, aposentado, e se aposentou como analista tributário da Receita Federal do Brasil em 2017. Francisco Pinto foi porta-voz, assessor de comunicação, representante da educação fiscal, palestrante sobre legislação tributária com foco no imposto de renda pessoa física, como a gente já falou desde o início, um especialista na área, mais de 30 anos fazendo palestras, milhares de pessoas já tiveram a oportunidade de estar com Francisco Pinto. Colaborador da Rádio Justiça, do Supremo Tribunal Federal por cerca de 15 anos, também da Rádio Nacional, em Brasília. Colabora com a imprensa do Estado por mais de 25 anos, prática de advocacia na Advocacia Geral da União, integrante do Programa de Modernização e Governança das Fazendas Municipais do Estado de Rondônia e do Desenvolvimento Econômico Sustentável dos Municípios, PROFAS, sediado no Tribunal de Contas de Rondônia. Além disso, Francisco Pinto é secretário de Finanças do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil em Rondônia. Emílio, que currículo é esse? Impressionante. Não é? E, além disso, é um mestre em tudo que diz respeito do imposto de renda. E vamos... Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo. Boa noite, caro Germano. Boa noite, Emílio. Muito obrigado pelo convite e agradeço as elogiosas palavras aqui inicialmente. Só para o pessoal ter uma ideia um pouco, né, do que a gente já fez, e eu continuo contribuindo, né, com a sociedade brasileira e rondoniense, com um pouco que eu aprendi. Eu acho que conhecimento ele não vale nada se não for disseminado. Então, isso aí é um pouco da minha história e eu continuo me colocando à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e pelo honroso convite. Maravilha. Vamos começar com a primeira pergunta. Francisco, explica para os nossos ouvintes qual o papel do analista tributário da Receita Federal. O analista tributário da Receita Federal tem um papel muito importante, Emílio Germano. É uma classe de profissionais que eles atuam tanto na área de tributo interno como externo, né, e no atendimento presencial da Receita Federal do Brasil. Por exemplo, na área de tributo externo, nas aduanas, a maior parte dos servidores, se não todos nas fronteiras, estão ali na frente, ali, enfrentando o risco,
fazendo atendimento, desembaraçando mercadorias, fazendo retenções e apreensões no caso de irregularidades, inclusive na área de tráfico de drogas, eles também atuam, tráfico de armas e munições, são esses profissionais que estão ali à frente, né? Muitas vezes só tem analista, às vezes tem auditores, mas muitas vezes só analista tributário. Já na área de tributos internos, foi a área em que mais eu militei, eu atuei em todas as áreas, né? Também na área de tributo externo, na área aduaneira, foi quando eu entrei no Federal em 82, foi como auxiliar aduaneiro, uma categoria que foi extinta, né? Comecei nessa área. Na área de tributo interno, como eu dizia, sobretudo no atendimento presencial, lá no chamado CAC, o Centro de Atendimento ao Contribuinte, né? Eu tive o privilégio sobretudo, de cuidar dessa área de imposto de renda. Desde 83, eu cuidei do primeiro Programa Nacional do Imposto de Renda, chamado PIR, Programa do Imposto de Renda. Naquela época a gente não tinha a estrutura que se tem hoje, instruções, era só uma pastinha de instrução normativa, o regulamento de imposto de renda, aquele tijolão, um telefone e 2 cadeiras para o público se sentar, e eu tinha que atender o contribuinte presencial e por telefone, né? Então, essa é uma das atuações. Na área do atendimento presencial ao cidadão, né? A Receita Federal usa essa expressão cidadão em vez de contribuinte, né? Para dar um aspecto mais social, né? Estão ali esses analistas tributários fazendo a linha de frente, esclarecendo, atendendo, orientando, né? Então, um papel super importante desses profissionais e que tem realmente feito da instituição o que ela é hoje, né? Francisco, não sei se você sabe, mas aqui em Rondônia, o nosso cargo também se chama analista tributário, né? Olha, e vocês estão de parabéns. Eu estive, inclusive, há dias atrás, numa reunião da Febrafis. Você representa a Febrafis aqui em Rondônia, né? E a gente teve o privilégio do convite. E eu lembrava até aquela época, né? Estavam lá reunidos com o secretário Luiz Fernando, né? E eu lembrava que alguns analistas tributários, primeiros, são ex-colegas meus lá na Receita Federal. Quando acabou o carro de auxiliar aduaneiro, a maior parte foi para a Secretaria de Estado de Finanças, não lembro, de Fazenda à época, né? Mas você sabia disso, Emílio? Não. Olha aí. Ali você tem um chamado Manuel, que é um sambista conhecido aqui, aqui do centro da cidade, né? Nosso. Tinha mais uns 3, né? À época, eu não fui. Eu findei indo para a iniciativa privada e findei voltando para a Receita depois em outros concursos, né? Então vocês estão de parabéns, porque o cargo de vocês também foi transformado no nome analista tributário. É um nome realmente que designa muito bem as atribuições e as atuações desses profissionais, quer da Receita Federal, quer da Cefim aqui estadual. E depois a gente vai falar de outra atuação minha, que é o Profaz. Hoje eu estimulo os municípios a também, se não tem, também criar essa carreira, porque é uma carreira que é imprescindível em todos os níveis das fazendas públicas, municipais, estaduais e federais. Maravilha. Só para complementar, né, Germano, o analista tributário da Receita Estadual também trabalha no atendimento ao público, né? Ele é aquele que primeiro recebe o contribuinte, realmente tira as dúvidas, também atua em postos fiscais, né, como o posto fiscal de Vilhena, e enfim, é uma satisfação realmente conversar com outro analista, né? E a troca, né? É um colega nosso a nível federal, né? Sim. O nosso similar a nível federal. Francisco, a minha pergunta, me permita chamá-lo assim. Nós conversamos com outros colegas, outros servidores de outras áreas, né? E tem uma pergunta que eles sempre fazem, eu acredito que vale a pena a sua explicação. Por que quando nós temos o imposto já retido na fonte, né? Todos os meses nós pegamos o contra-cheque, já vem lá destacado o imposto de renda retido, por que apesar disso é necessário fazer a declaração de imposto de renda e às vezes, inclusive, é possível que o cidadão tenha até que pagar imposto de renda. Por que acontece isso? Hermano, muito boa essa pergunta, e me permita juntar essa mais uma outra pergunta. Falar de imposto de renda para mim é algo empolgante, né? Há dias atrás me perguntava um jornalista, Francisco, o que é a declaração do imposto de renda? Aí eu tenho que falar um pouco na linguagem do povo e também um pouquinho na linguagem técnica, né? Então, como nós sabemos, direito tributário, a declaração é uma obrigação acessória na linguagem tributária. Em suma, uma obrigação do cidadão que se enquadra na situação da legislação, em que todo ano ele precisa prestar contas com o leão
né, através dessa declaração, na qual ele presta informação dos seus rendimentos, dos seus bens e direitos e suas dívidas. Então a declaração de imposto de renda é isso. Bem, e por que o cidadão que já tem um imposto retido na fonte durante o ano, chamado ano calendário, no caso aqui o ano de 2022, tem que agora entregar uma declaração e apurar o resultado nela, muitas vezes imposto a pagar, que é algo aí um pouco mais de 10%. Por que isso? Veja, quando você tem, no nosso caso, servidores aposentados, no meu caso, e você da ativa, quando você paga o teu salário, ali é descontado na fonte uma quantia, mas ela não é em definitivo. A linguagem tributária que ela é uma antecipação do que tu vai apurar no ano seguinte. O ano seguinte, chamado exercício, você entrega a chamada declaração de ajuste anual. É nela que tu vai apurar em definitivo, vai ajustar a tua situação e aí apurar o imposto a pagar ou o imposto a receber. A maioria tem imposto a receber, esse que todo mundo gosta, ou não é uma coisa nem outra. Se você tem mais imposto de renda retido na fonte durante o ano, quando você entrega a declaração, você vai ter um chamado imposto devido, que é o imposto global. Vamos imaginar, retido na fonte 50 mil, o imposto devido, o imposto global 40. Opa, 50 menos 40, 10 mil imposto a receber. Vamos agora ao inverso. Você teve retido na fonte 50, mas apurou o imposto devido de 60. 60 menos 50, 10 mil de imposto a pagar. Então isso é o ajuste, isso é a situação definitiva. Eis o porquê de retenção na fonte no ano e no ano seguinte você ainda ter que pagar ou no caso, o imposto a receber. Né? Hoje mesmo o jornalista me fez essas perguntas numa entrevista também. Assim. Obrigado, excelente explicação. Francisco, vamos agora um pouco para falar um pouco de reforma tributária. Você acredita que sai esse ano realmente como está se colocando energia, né? O governo tem muito interesse que saia. Na visão do Sind Receita, né? Você que é diretor, você acredita que nós conseguiremos avançar na reforma tributária este ano? Olha, Emílio, eu gostaria que acontecesse uma reforma tributária de verdade. Mas como nós estamos vendo nos últimos anos, aliás, se fala de reforma tributária há mais de 30 anos, há muito tempo. E todas as reformas, né, a política, a tributária, a administrativa, quando sai alguma coisa aos pedacinhos e ainda assim deixando muito a desejar. Eu desejo muito que aconteça, mas não, assim, pelos dados que eu tenho observado, vejo com dificuldade passar uma reforma tributária. Por causa daquela questão, né? Na hora de dividir as receitas, essa questão, Estado, União, Município, todo mundo não quer ceder. E isso fica difícil fazer uma reforma tributária. A centralização que ninguém quer, né? Exatamente. Além disso, a questão de espedaçar a reforma tributária no meu entender. Então, eu prefiro dizer, eu desejo muito que aconteça uma reforma tributária e de verdade, para simplificar o nosso ordenamento jurídico, diminuir esse número absurdo de obrigações tributárias, mais de 70 obrigações tributárias, difícil para o cidadão, até mesmo para os profissionais contábeis, né, os profissionais do direito, entender e realmente cumprir as obrigações tributárias tal qual elas existem hoje. Imagina para o cidadão comum. Então a reforma tributária não reduzir a carga tributária, mas acima de tudo reduzir as obrigações tributárias. Acho difícil ainda, mas desejo muito que ela aconteça. Nós estamos acompanhando, né, nosso sindicato, Sinafisco, né, o presidente é o Emílio, né, o Emílio de Albuquerque, que está aqui ao meu lado. Nós temos acompanhado, né, em Brasília essas questões, né, e também falamos com o nosso secretário de Finanças, Luiz Fernando, que também acompanha, né, por conta do seu convívio com os secretários de Fazenda dos outros estados. E a dificuldade realmente é essa, né, Emílio? É essa repartição da receita. Como vai ficar, né? É aí que dá toda a dificuldade, né? Além do que, agora falando um pouco mais tecnicamente, nós que acompanhamos, né, as discussões, a proposta que aí está, ela não mexe com a questão da carga na renda, no patrimônio, não mexe muito nisso. E o que é a grande injustiça aqui no Brasil, né? É extremamente regressivo, né? A forma de se cobrar os impostos, e isso praticamente ficou do mesmo jeito, né? O que se quer fazer é abolir um pouco da burocracia, né? A PEC 110, Francisco, nós acompanhamos bem de perto, através da nossa federação,
Na época, o deputado federal Luiz Carlos Rauli, né, fez várias audiências públicas, inclusive nós o trouxemos aqui a Porto Velho. E eu lembro de um dado, esse dado não sai da minha mente, ele dizia, olha, é tão perverso esse sistema que um cidadão que ganha R$2.000, ele paga R$1.052 de imposto. Então, quem ganha menos, paga mais. Justamente por conta do que o Emílio falou, né? A carga tributária concentrada no consumo e não na renda e no patrimônio. E sem falar na questão da Zona Franca de Manaus, que também não está contemplada em nenhum dos dois textos, nem na PEC 110. Tem gerado bastante ruído, né? Bastante ruído, porque o que vai ser de Manaus... Apreensão, né? Uma apreensão total, né? Para os cidadãos aqui do Amazonas, sobretudo da Grande Manaus, né? A cidade ali, praticamente a região, depende dessa Zona Franca de Manaus. Agora imagine a floresta depende. Floresta, né? Agora imagine se ela deixar de existir. O que seria, então, daquela comunidade, daquele cidadão daquela região, né? Seria acredito que uma debandada das empresas, né? E centenas, milhares de pessoas desempregadas. Exatamente. Francisco, passando para mais um tema, nós vimos recentemente que o governo tem um projeto de aumentar a faixa de isenção nos próximos anos, chegando a, salvo engano, R$5.000 no último ano de governo. Mas nós já vimos que ele já anunciou agora, recentemente, um aumento na faixa de isenção. E aí a nossa pergunta para quem está nos assistindo, nós estamos no apagar das luzes, né, quando estamos gravando esse programa, no apagar das luzes da declaração do imposto de renda de 2023, a pergunta é, esse aumento nessa faixa de isenção já vai servir para quem está declarando esse ano? Quem precisa declarar? E aqueles que ganham mais do que 2 salários mínimos, quem ganha 5 salários mínimos, por exemplo, ele vai ser afetado por esse aumento na faixa de isenção ou é só para quem ganha até 2 salários mínimos? Quem é que vai ser feliz nessa brincadeira? Quem vai sorrir com essa história? Interessante, quase todo dia eu sou instado com essa indagação, né? Eu tenho concedido entrevista, só hoje é a terceira entrevista, e a mesma pergunta, né? Tanto de manhã, quando meio-dia estive na Voz do Povo com Arimar Souza de Sá, e a questão é a seguinte, primeiro, nós estamos entregando agora a declaração do imposto de renda do exercício de 2023, ano calendário 2022. Ano calendário é a expressão que designa o ano anterior do fato gerador. O fato gerador de janeiro a dezembro do ano passado está agora entregando a declaração 2023. Então, essa declaração desse ano não será afetada jamais pela alteração da tabela do imposto de renda agora do dia 1º de maio, anunciado pelo governo. Agora vamos lá saber quem foi beneficiado com essa tabela. Com essa alteração, apenas, Emílio Germano, a faixa de baixo. Nós temos 4 alíquotas de imposto de renda, 4 faixas, vou falar apenas nas alíquotas, que é 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, conforme ali a faixa líquida descontado, o bruto descontado algumas coisas, né? Então o governo mexeu apenas na faixa de baixo, estava isento do imposto de renda até quem ganhava até R$ 1.903,98. O governo mexeu ali menos de 11%, elevando essa faixa para R$ 2.112. Mas ele tem divulgado muito que, na verdade, ele elevou isso para 2 salários mínimos, R$ 2.640, né? Mas como é que ele chegou a esse cálculo? É que ele criou um desconto simplificado que é R$ 528, somando isso, então, vai para 2.640. Mas na alteração, ele mexeu apenas na faixa de baixo. Os demais... Então, nesse momento, só vai ser feliz esses que estão na primeira faixa de baixo. Isso, exatamente. Então, esses, como é que eles são afetados a partir de agora de forma positiva? Então, a remuneração recebida por esses rendimentos tributáveis até R$ 2.111, então, estão isentos, né? A partir dali, aí vem 7,5%. Mas se você pegar uma quantia que passe disso, descontando os R$ 528, que é o chamado desconto simplificado, que ele criou agora, aí sim, a pessoa finda indo a 2.640, portanto, 2 salários mínimos. Mas as demais, quem está na faixa lá de 15%, 22,5%, 27,5%, permanece a mesma coisa, com a pequena alteração na chamada parcela deduzir. O que é a parcela deduzir?
deduzir? Quando eu calculo o imposto de renda retido na fonte, então vamos imaginar, eu calculei lá, digamos, estou na faixa lá de 22,5%. Calculei lá 22%, apurei lá 3 mil reais. Então eu tenho um desconto desse valor para chegar ao valor líquido. É a chamada parcela a deduzir. Então as demais faixas tiveram uma alteraçãozinha tímida na parcela a deduzir. Mas demais permaneceu a mesma coisa. E há alguma perspectiva de que seja mexido nas outras faixas, Francisco? Por enquanto eu não vejo, porque os programas sociais que o governo implementou, nós estamos vendo aí todo dia, né? O rombo que isso vai causar e as metas para cobrir esse rombo, né? Com aquele auxílio emergencial. Foi uma medida agora, social mesmo. Medida social, então aquilo é um gasto muito grande. O governo precisa ter caixa para cumprir, então, com essas metas. E uma da forma de prover isso exatamente é não mexer na tabela de imposto de renda. Incrível. Eu lembro que quando, lá no apagado, na mexida da tabela de imposto de renda em 88 para 89, até 88, o tempo dá aí para a gente falar um pouquinho mais, né? Sim, então imagina o seguinte, em 88 já estava na Receita Federal, então até lá nosso regime de tributação era o chamado regime de competência, quer dizer, você aplica a tabela do imposto de renda vigente na época da aquisição do direito. Vamos imaginar, o teu direito é lá em janeiro, mas tu foi receber o salário só em junho do ano seguinte. Aplicava a tabela lá de janeiro do ano passado. Porém, em 88, veio a Lei 7.713/89, que passou a vigir a partir de janeiro de 89. Com ela veio o chamado regime de caixa, o que vale a tabela no momento em que você está efetivamente recebendo a grana no troco. E aí vieram apenas duas alíquotas, porque até então ia até 55%, 5% a 55%, pasme, era assim mesmo. Veio então uma tabela, duas alíquotas, 15% e 25%. Porém, com pouco tempo depois, o que era 25% passou para ser 27,5%. E isso era provisório, só que perdurou décadas. E aí depois, uns 3, 4 anos atrás, vieram então as alíquotas intermediárias de 7% e 22%. Então, eu não vejo, por enquanto, mexida nessas tabelas. Seria bom. E o governo também tem preconizado, você falou isso no início do programa, em elevar o teto de isenção para 5 mil no final do seu governo. Olha, torço para que isso aconteça, mas do jeito que nós estamos no país, com tantas despesas e a receita ainda não cobrindo, muito embora a arrecadação é mais de 1 trilhão, não é? Né? É muita grana. Vai depender um pouco do desempenho, né? O desempenho. Do país aí nos próximos meses. Exatamente, né? Mas nós temos muitos gastos públicos que poderiam ser evitados e aí melhoraria a receita, né? Por enquanto eu não vejo como mexer nessa tabela. Perfeito. Agora vamos falar um pouco aí desse último concurso, Francisco. Quantos analistas, né? Eu acho que isso é até uma pergunta importante para quem está na expectativa de ser nomeado, né? Você tem notícia de qual a necessidade hoje de pessoal dentro da Receita Federal, analistas especificamente? Olha, hoje a necessidade, do jeito que nós estamos vendo os claros deixados pelos aqueles que se aposentaram ou faleceram, nós precisaremos tranquilo, no mínimo aí uns 1.500 analistas tributários, no mínimo 1.500 analistas tributários em todo o país, sobretudo para atender nas fronteiras e no centro de atendimento ao contribuinte, os CACs, né? Perdoe se eu esqueci aqui no momento, em torno de 400 analistas que serão convocados nesse último concurso, né? Então isso é quase nada frente às demandas que a Receita Federal tem. E isso já de muito tempo, já chegou a falar em mais de 3 mil analistas tributários necessários, né? Nós estamos vendo agora, recente matéria mostrando, há dias atrás, a televisão mostrando a situação lá na fronteira com o Paraguai, né? Ali os contrabandos de descaminho, como é difícil fazer frente àqueles crimes ali, aquela desordem, permite usar essa expressão, né? E os analistas tributários estão ali, mas são pouquíssimos por conta dos analistas tributários que estão na ativa hoje. Então precisa muita gente, eu acho hoje, para atender a altura toda a fronteira do Brasil, em todas as alfândegas, precisaria no mínimo uns 3 mil. Mas se fala em 1.500 para melhorar um pouco a situação. E o concurso vem com apenas 400, é muito pouco. Realmente. Para cuidar das fronteiras, né, essa parte da Receita Federal, Polícia Federal, né, realmente é um quantitativo que a gente percebe que nunca é suficiente, né, Francisco? Exatamente. Nunca é suficiente. E você vê que a cada dia mais cresce, né, o descumprimento da ordem legal, né, aumenta o contrabando, o descaminho. Quando você tenta fechar uma porteira, se abre mais outras, né, é muito difícil. O Guaxará-Mirim, imagina um tempo passado aí, se fiscalizava tudo. Hoje você tem ali uma esteira que não está funcionando a contento. É isso que eu ia perguntar, né? Francisco. Assim como é que está o investimento do governo federal
nessas áreas onde precisa fiscalizar de fronteira, né? A Receita Federal está sendo bem servida de recurso, falta recurso, além do pessoal, né? Até onde eu acompanhei, é o seguinte, nós estamos com uma redução drástica dos recursos da Receita Federal pela cumprindo o dia a dia o seu mister, ela estava reduzida ali próximo de metade e ainda se reduziu ainda mais. Quer dizer, nós estamos muito aquém do que se precisa. Com isso, está praticamente impossível de você fazer frente à necessidade da Receita Federal. Nós temos um exemplo tipo aqui da alfândega, né? Ali em Guajará-Mirim, um ponto tão importante, e quanto tempo não se faz investimento nenhum ali, nem de pessoal, nem na estrutura ali do porto, né? E da própria alfândega, né? Então, como é que o órgão, a instituição vai cumprir o seu mister ali? Como é que ela vai combater ali o contrabando desse caminho? Como é que ela vai realmente evitar, digamos, essas transgressões à lei e à ordem? Não vai fazer, né? E lá, a instituição está lá com um quadro reduzidíssimo, né? Nós temos ali, analistas tributários, nós temos hoje, eu acho que só 4 analistas tributários. Nós temos apenas um analista tributário que está atuando ali na área da aduana. Um apenas. Precisaria de ser no mínimo 4. Os demais servidores são colaboradores, pessoas realmente dedicadíssimas, mas eles não são analistas tributários, que são a preparação adequada, né, para atuar, né, nessa função, né. São servidores, outros, né, de outras categorias que estão auxiliando ali. Então isso prova que a Receita Federal realmente está precisando mudar mesmo, mas infelizmente não tem tido o orçamento adequado para que ela faça contratação, concurso, contrate servidores adequados para aquela função. Lembrando que você que está assistindo esse podcast, o Podfisco, você deve fazer sua inscrição no canal, ativar o sininho, nós precisamos muito do apoio de vocês. Você que está agora assistindo essa entrevista com Francisco Pinto, faça sua inscrição. Já temos o primeiro episódio, que foi com o secretário de Finanças do Estado de Rondônia. Muito bom, por sinal. Já está lá no canal, né, no YouTube, e agora com Francisco Pinto. Francisco, gostaria de fazer uma pergunta que você pudesse esclarecer para a gente. É a chamada campanha destinação. O que é campanha destinação? Na verdade, são 2 perguntas em uma. O que é campanha destinação e se é verdade ou lenda que se a pessoa cai na malha fina num ano, ela vai cair para sempre. Está condenado essa pergunta de $1 milhão eternamente a cair na malha fina. Essa é uma preocupação e tanto, né? Vamos primeiro o lado bom aí. A campanha de destinação, essa expressão que a própria Receita Federal deu, né, para designar a questão. Nós sabemos que o imposto, né, na linguagem tributária, diz que nós não podemos, nós somos obrigados a pagar imposto, é imposição. Está até na Bíblia, daí acerta o que é de César, né? Está ali, né? Sim. Então, e nós não podemos dizer para o governo o que ele deve fazer com o dinheiro do nosso imposto. Está lá no ordenamento jurídico tributário. Porém, a tal campanha de destinação, que é o meio pelo qual eu faço uma destinação de parte do imposto que eu pago anualmente para o Fisco Federal. Então eu posso dizer, eu quero que esse dinheiro vá para cá. Qual é o destino? No caso, eu posso destinar, nesta época de entrega da declaração, quando eu opto pelos descontos legais versus impostos descontos simplificados, até 3% de um total de 6%. Até 3%, eu gero um DAF e faço uma destinação, que eu chamo /doação, em favor de um fundo municipal de apoio ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ou um fundo estadual, ou um fundo federal. Essa quantia vai para o fundo, a Receita Federal manda esse dinheiro para o fundo federal, estadual ou municipal, e aí o fundo destina essa verba para as entidades assistenciais do menor e da criança e do adolescente ou dos idosos. Aí eu estou dizendo, vá para onde vai essa quantia. Porém, eu não posso dizer para qual entidade que vai ser contemplada. A Casa Roseira, não sei lá qual instituição, eu não posso dizer. É diferente do nota legal que nós temos aí no Estado, você destina direto, né? Esse vai para o fundo. O fundo vai ter essa verba e vai destinar para as entidades que têm projeto aprovado pelo Conselho Municipal para prestar a assistência aí à criança e ao adolescente ou aos idosos. Então, aí muita gente pergunta, mas não é mais um imposto? Não. A quantia que eu dou, eu tenho que preencher um DAF, coçar o bolso, pagar do meu bolso. Aí esse valor vai voltar para mim atualizado pela Selic mensal, ou adicionado à minha restituição, se for esse o resultado, ou reduzido do meu imposto a pagar. Ok? Então, eu
eu tenho esse benefício fiscal, ainda contribuo, ajudo a quem precisa. Existem muitos menores precisando de ajuda no nosso país e muitos idosos. Isso que é a campanha da gestação. É antiga essa campanha? Ela é antiga. Não, é a doação, essa chamada doação diretamente na declaração, que existe desde 2014, tá? Mas a doação já existe de longa data. Certo. Eu posso fazer também a doação durante o ano. Essa campanha é uma exceção. Aquilo que a gente vai usar do ano calendário, do ano passado, você esqueceu de fazer a doação no ano passado, pode fazer agora diretamente na declaração, gerando um DARF e recolhendo. Bom, falando da malha fina, esse é um calcanhar de aquele cidadão. A malha fina é exatamente o sistema de retenção da declaração na linha de processamento, quando há alguma dúvida ou inconsistência. Dúvida. Eu lá observei que a declaração do Germano tem lá 20 mil de abatimento de notas, despesas médicas. Eu não estou dizendo que ele sonegou e nem que ele comprou nota. Eu preciso aqui, o fisco, né? Dá uma verificada, né? Dá uma verificada para comprovar. O leão dá uma rugida ali. Exatamente. Aí ele foi lá, aí só vai poder prestar esse esclarecimento a partir de janeiro do ano que vem, no caso da declaração de 2023. Mas havendo inconsistência, por exemplo, você tem lá valor retido na fonte de 15 mil e o seu patrão, o seu órgão empregador falou que é 14. Há uma divergência ali. Então ela vai ficar retida na malha fina para que seja esclarecida então essas questões. A malha fina não quer dizer que você está errado. É mais ou menos, eu costumo ilustrar isso para confortar o cidadão, mais ou menos com a blitz no trânsito. O guarda te parou. Está tudo ok, documento da sua habilitação está atualizada, a documentação do seu carro está tudo em dias, o guarda te para, mostrou tudo aquilo e vai embora. Não tem o que temer, né? Malha fina, é mais ou menos isso. É claro que quando você antecipou a sua restituição, vai atrasar o pagamento da sua restituição, você vai coçar o bolso para pagar o banco, para não correr mais juros, vai ter um pouco de sabor. Mas a sua situação vai ser devidamente esclarecida e vai ser liberada a sua declaração lá da linha de processamento. Mas a pergunta de $1 milhão você não respondeu ainda, Francisco Pinto. Se o cidadão cair na malha fina uma vez, ele vai cair todas as vezes pro resto, está condenado pro resto da vida? Não, não é isso. Não, né? Pode ser que a situação, eu tenho clientes que aconteceu isso, né? Ele acha que o fisco realmente agora está de pirraça com ele. Pegou no pé dele. Não é isso. Pode ser que a situação do ano seguinte se repita, porque o parâmetro que o fisco adotou é o mesmo, parecido. Aí você de novo vai cair na malha fina. Mas não quer dizer que você está marcado ali pelo fisco ou que o auditor da Receita não gostou da sua cara e ele anotou do CPF e colocou você na malha. Não é assim. O sistema é todo automatizado e não quer dizer que a malha de um ano vincule o ano seguinte. Perfeito. Obrigado. E pelo que eu já sondei, né, a forma mais fácil de cair na malha é realmente errar algum dado ali, né? Informar um CNPJ incorreto ou inválido, né? Os valores da cédula, né? Que não bate com o que você informou, né? Da cédula C. Plano de saúde, despesas médicas, né? Porque há o cruzamento de informações, né? Exatamente. Bem, nós vamos agora seguir aqui para o nosso encerramento. Acho que a gente explorou bastante o nosso convidado, Germano. Olha, foi um podcast excelente, né? Segundo episódio. Uma honra, né? ter um colega tão preparado, né? Um analista tributário tão preparado. Sem dúvida, né? E serve de exemplo, né? Ele é um analista tributário aposentado. E extremamente atuante. Ele está aposentado, mas está em plena atividade. Sim. Né? Inclusive, exerce, né, um cargo na Secretaria de Finanças, foi alguma coisa assim, né, Francisco? Isso eu costumo dizer para os meus colegas, né, quando falam, você não aposentou? Eu costumo dizer, pobre não aposenta, muda de emprego. Então, eu fiquei um dia em casa, lá em 2017, e aí o então conselheiro do Tribunal de Contas, o Benedito Antônio Alves, criou um programa ali chamado Profaz, que é um programa de modernização das fazendas públicas, na qual ele congregou ali auditores do município, do estado, tem dois do estado, que um é o Nicandro Campos e o outro é o Wagner Garcia, secretário de Finanças, né? Sim, amigo nosso. É um grande amigo da gente e então... Excelente secretário, por sinal. Exato. É excelente, digo de passagem, parabéns ao Wagner, fazendo um bom trabalho do Profaz. Isso além da gestão dele, né? Aliás, eu fui para o Gabinete Cefi na época do Wagner Garcia. E aí, nesse programa, então, ele queria pessoas de todos os níveis, né? E só tinha eu do nível federal. Eu estava me aposentando. E aí, o que ele fez? Para mim não ficar sem remuneração e ele me incentivar a ir para o programa, né? Ele então falou com o governador Confúcio Moura, me apresentou, os dois governadores me conhecem,
e pediu então que eu fosse nomeado para um cargo para ficar à disposição desse programa. Então eu fui nomeado assessor especial do governador à época, lá em 2017, e colocado à disposição então da equipe lá do Profaz. Mas como o cargo em comissão não é cedido formalmente, então o Wagner, da minha experiência também de educação fiscal, o Wagner Garcia então me levou para o gabinete da Cefim, onde eu continuo até hoje. Eu assino um ponto no gabinete da Cefim e vou para o Tribunal de Contas para o programa Profaz. Então minha situação não é híbrida, é tripla. Né? Eu sou nomeado assessor na Casa Civil, à disposição do gabinete do secretário, Luiz Fernando, que é um grande amigo também particular, o Luiz Fernando, gosto muito dele, é uma pessoa altamente competente, parabéns para a gestão do Luiz Fernando também, além do Wagner Garcia. Mas o meu trabalho efetivamente é lá no 6º andar do Tribunal de Contas, na equipe do Profaz. Perfeito. Francisco Pinto, que satisfação mais uma vez tê-lo aqui. A gente vai encerrar, né, Germano? Só lembrando para você que está nos assistindo, nós temos um canal no YouTube onde os episódios ficam lá, Pod Fisco, é só acessar, curta, compartilhe, inscreva-se, né, Germano? Ative o sininho de notificação. Assine o sininho, faça serviço completo, que você ficará sempre atualizado, sempre por dentro dos grandes assuntos que existem no país, que diz respeito à tributação, à fiscalização e assuntos de extrema importância. Eu quero apenas reforçar que o Pod Fisco, né, o podcast do Fisco, é uma iniciativa do Sinafisco, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual do Estado de Rondônia. Tivemos essa iniciativa para poder divulgar assuntos de interesse da sociedade de uma maneira o mais simples possível, para que elas possam compreender. E nesse segundo episódio, eu tenho certeza que as pessoas conseguiram obter muitos conhecimentos, porque estivemos aqui com Francisco Pinto, ninguém mais do que um grande especialista do imposto de renda à pessoa física, não só em Rondônia, mas no Brasil. Te agradeço pela tua presença, Francisco. A palavra está com você. Carlos Germano e Emílio, muito obrigado pelo privilégio desse bate-papo. Passou o tempo voando aqui rapidinho, né? Foi muito bom esse bate-papo com vocês. Eu quero parabenizar o Sinafisco pela iniciativa. Parabéns mesmo. Show esse programa de vocês. Eu tive o privilégio de ser o segundo aqui, né? Sim. Na entrevista, e fico à disposição e desejo muito sucesso ao sindicato de vocês, ao analista tributário aqui do estado de Rondônia, ser bem sucedido. E nós, do Cine Receita, Rondônia e também nível nacional, ficamos à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Valeu.